Seguindo com essa aula, eu acho que vocês já perceberam que o protocolo de suporte base de vida do bombeiro ele é muito objetivo, ele vem com vários conhecimentos, já um parágrafo em cima do outro. Por quê? Parte da ideia, ele foi elaborado não para que fosse matéria para estudo de concurso, ele foi elaborado para padronização das nossas atividades, padronização das nossas condutas enquanto socorristas aqui no Corpo de Bombeiros, baseado em normas que são atualizadas ano a ano no mundo inteiro. Então pode ficar meio confuso. Parte da ideia, a princípio, que quem está lendo já tem o conhecimento e como já tem a prática, a vivência, sabe o momento correto de aplicar tudo isso daqui, tá? Mas de tudo que a gente já viu até agora que é extremamente importante recapitular. Primeiro, a gente sempre vai avaliar a segurança no atendimento da ocorrência, tá? Aqui, ó. Ou seja, a gente vai priorizar os 3 S: a cena, a situação, a segurança e a situação, ok? Diante disso, quando uma vítima tiver qualquer problema, seja ele clínico, traumático, psicológico, psiquiátrico, o socorrista ele sempre vai atuar de uma forma muito padronizada. Ele sempre vai trabalhar utilizando o XABCDE. Antes era ABCDE. Na última atualização do protocolo, colocou-se como prioridade a questão das hemorragias graves. Então, antecipou-se criando uma letra que representa isso, que é o X. Tá? E como que a gente vê isso? Primeiro, priorizar o controle de grandes hemorragias, que são aquelas exsanguinantes, que tem muito sangue derramando. Ou seja, quando você chega diante de uma vítima, a primeira coisa que você procura nela agora é o quê? Hemorragia. Existe alguma hemorragia grave? Não. Você vai partir então para o ABCDE final. Se existe o sangramento de grande porte, chamado exsanguinante, o que você vai fazer no primeiro momento? Então a gente vai aplicar uma das duas técnicas aqui. Primeiro, curativos compressivos. O que significa? É aplicar uma pressão em cima do machucado onde há um sangramento muito grande, tentando evitar que o sangue continue vazando, apertando ali artérias e veias, ok? Ou, em casos mais graves, empregando o torniquete. O que seria isso? De forma simplificada, que a gente tem um exemplo de torniquete, tá? E curativo compressivo. Então, você vai aplicar uma bandagem, um pano, um tecido, uma camiseta sobre o sangramento e aplicar uma grande pressão sobre ele para tentar conter o sangramento. Ou fazer um torniquete. O que é um torniquete? É amarrar um pedaço de tecido, uma corda, alguma coisa no membro antes do sangramento, colocar ali um pequeno pedaço de madeira, uma caneta ou algo que possa ser utilizado para rodar e arrochar esse tecido de forma que corte a circulação sanguínea naquele membro para frente. Nós não vamos entrar em detalhe como é que faz para manter o torniquete, de quanto em quanto tempo dá uma desapertada, que não é o foco aqui nesse momento. O que é importante saber? Que encontrou-se um grande sangramento, antes de proceder com o ABCDE, ou ao mesmo tempo, que é o que a gente faz na prática, a gente aplica conter a hemorragia. Seguindo, nós vamos partir para a letra A. O que quer dizer a letra A? A letra A vem do inglês air, por isso que é A, B, C, D, E. Tem uma lógica na situação. Se você compreender isso, fica tudo muito mais fácil, tá? Então vem de air. O que significa? Você vai ver se a pessoa tem ar disponível para ela. Como? Você não tem nada obstruindo as vias aéreas, tá? E a segunda coisa que se faz, controle da coluna cervical. Lembra lá da restrição do movimento de coluna? É aqui que vai fazer. Tá? É na letra A, é o primeiro contato com a vítima, ok? Então, ela pode ser feita de forma minimalista, apenas com a mão, controle da coluna cervical, ou com o colar cervical, de acordo com o que a gente viu rapidamente lá no chamado algoritmo de restrição do movimento de coluna. O que a gente faz então na letra A? De forma didática, escrevendo, é isso aqui, né? Aliar a responsividade da vítima, avaliar a responsabilidade da vítima, quer dizer, como é que ela está respondendo, chamando-a, tocando-a pelos ombros. Em vítima com suspeita de trauma, executar simultaneamente a estabilização manual da cabeça com alinhamento neutro da coluna cervical. O que é alinhamento neutro? É não virar o pescoço, nem rodar ele para os lados, nem virar ele, é manter ele completamente alinhado com o sentido do corpo. Tá? Checar ventilação, que é ver, ouvir e sentir.
que é isso? A pessoa aproxima a cabeça lá dentro do peito da vítima, vê se o peito está subindo e descendo, tenta ouvir a respiração e sentir o ar quente saindo da boca e do nariz, isso colocando a mão ali próximo, tá? E o pulso simultaneamente. Então você já chega, aproxima-se da vítima, coloca o dedo buscando o pulso dela, geralmente no pescoço, ali na região da carótida, e você tenta verificar essas situações, ok? E isso não deve demorar mais do que 10 segundos. Tudo isso que a gente viu aqui é muito, muito rápido. O que você tem que entender na letra A? Procura alguma coisa que está na boca dela ou no nariz, impedindo ela de respirar, por exemplo, uma prótese dentária, vômito ou qualquer coisa, resto de alimento que possa estar impedindo ela de respirar. Se a língua não está caída, ela não está muito relaxada e obstruindo a respiração, e faz a mobilização da cervical. É isso que importa, é isso que se faz na letra A, ok? Se a vítima estiver responsiva, ou seja, ela estiver orientada, te ouvindo, se apresentar e conversar com ela, prosseguir com a avaliação. Então você chega, oi, tudo bem? Como é que você está? Se ela te ouvir, você fala, olha, eu sou socorrista, eu sou bombeiro, eu estou aqui para te ajudar. Se ela não estiver responsível, mas possuir pulso e ventilação, quer dizer, ela tem circulação de sangue, está respirando, você prossegue com a avaliação tranquilamente. Agora, se a vítima não estiver responsiva e também estiver sem pulso ou sem ventilação, ou com a ventilação anormal, aquela muito acelerada, muito diminuída, iniciar o protocolo de ressuscitação. O que é isso? É aquele que vai fazer ressuscitação cardiopulmonar. Você vai fazer massagem cardiopulmonar na pessoa e ventilação. Vai fazer massagem no peito dela e aplicar ar, ventilação nas vias aéreas dela, ou através da boca, ou de qualquer instrumento que você tiver nas mãos, ok? Quando for emergência clínica, usar a sequência mnemônica CABD. Quando for traumática, seguir protocolo específico. Vamos ver o que é o CABD agora. Isso daqui, senhores, eu vou passar para vocês no primeiro momento, só para vocês terem conhecimento, para não ficar perdido, porque às vezes o protocolo traz, né, alguns termos que eles são simplesmente para gente que já tem conhecimento. Mas assim, a pessoa, naquele caso específico, o que é o CABD? Quando ela não tem respiração nem pulso, você vai iniciar o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. O que é esse protocolo? CABD. Primeiro, você já fez tudo isso aqui, ó, checar responsabilidade, chamar por ajuda. Por que chamar por ajuda? Porque não é fácil fazer a ressuscitação sozinho. Verificar o pulso carotídeo, que é no pescoço, de 5 a 10 segundos para ver se realmente não tem pulso. E aí você vai iniciar compressões. O C é de compressão torácica. O que é isso? É aquela massagem que a pessoa faz. Ela tem toda uma técnica, eu também não vou entrar no detalhe agora. Depois, fez as compressões torácicas, normalmente 30, você vai abrir as vias aéreas, quer dizer, vai abrir ali o nariz ou a boca e vai iniciar a ventilação. Duas ventilações de 1 segundo cada uma, que é o B. E por fim, você vai utilizar o equipamento que a gente chama de desfibrilador semiautomático, ou desfibrilador, que é aquele que dá choque. Todo mundo já viu aí em filme, em cinema, em desenho. Então, CABD é compressão, abrir a via aérea, fazer boa ventilação e depois realizar a desfibrilação. Então, tudo que a gente viu até agora, a gente está vendo que é feito na letra A e o objetivo é simplesmente abrir as vias aéreas, tá? Tudo é feito muito rápido, mas tem muitos conceitozinhos. Quais são as técnicas para abrir, desobstruir as vias aéreas? Existem duas que a gente usa especificamente, que é empregar a tração de mandíbula ou de thrust ou elevação da mandíbula, chin lift, uma tração, outra elevação. Vou mostrar para vocês aqui em figura, que a gente observa aqui. Acho que aqui fica mais fácil. Nessa figura aqui, a gente vai observar o chin lift, que é chin, pescoço, lift, extensão do pescoço. Quando é que você utiliza isso? A língua, ela vai estar aqui, ó, muito relaxada, ela pode estar obstruindo a parte das vias respiratórias da pessoa, se ela estiver deitada, especialmente de pescoço para cima. Você vai posicionar uma mão no queixo, a outra embaixo da cabeça e vai fazer uma pequena elevação. Imediatamente a língua recolhe e o ar pode passar livremente. É normal a gente fazer isso aqui e a gente perceber a pessoa, o alívio. Muitas vezes a pessoa voltar a respirar imediatamente. Só que o chin lift ele tem uma limitação,
que é a de trauma. Quando existe um trauma, um acidente, uma queda, um risco de lesão da coluna cervical, se você fazer isso aqui, você vai fazer um movimento da coluna que não é muito positivo, pode causar uma lesão de medula. Então, o chin lift, que é a elevação do pescoço, ele é indicado para situações de emergência clínica, ou seja, aquela pessoa que a princípio não teve um trauma, ela tá um mal súbito, um desmaio, alguma coisa do tipo, tá? Ah, e se ela teve o trauma, qual é a estratégia que eu vou utilizar? Aí eu vou utilizar o jaw thrust. O que é o jaw thrust? Pega aqui por trás da mandíbula e puxa o pescoço. Vai haver a diferença desse para o outro é que enquanto esse ele vai forçar a coluna a ficar torta, nesse ele vai manter a coluna reta, porque o movimento vai ser de extensão, vai estar puxando o pescoço para cima. Isso daqui, o jaw thrust é indicado para casos de trauma. Houve o trauma, houve uma pancada, então você tem o risco de lesionar a medula, você faz o jaw thrust para tentar ver se a pessoa volta a respirar. Tá certo? Então é isso que vai dizer, inclusive aqui abaixo, em que a gente vai perceber aqui o seguinte. Aqui. Poderá utilizar a hiperextensão cervical com elevação do queixo, que é o chin lift, em casos clínicos. Ou quando você não tiver nenhuma contraindicação, aquela pessoa não tiver problema de pescoço. Normalmente você só vai ver se é clínico ou é trauma. Como que você faz? Aquilo que a gente verificou. Coloca a mão no queixo e faz a extensão do pescoço. Você continua fazendo a desobstrução das vias aéreas através de aspirar secreções e retirar corpos estranhos da cavidade oral, vômito, prótese, pedaço de alimento. Como que você faz isso? Geralmente você vai virar a pessoa de lado, se possível, e vai com o dedo retirar qualquer tipo de material, ou se tiver dentro da viatura, você usa um equipamento que a gente chama de aspirador. Executar a manobra de Heimlich em vítimas com obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Isso aqui é a pessoa que está engasgada. Nós vamos ver depois, em outra aula, especificamente o que é essa obstrução de vias aéreas por corpo estranho e o que a gente faz. Não vou entrar em detalhes agora, não. Outro equipamento que você pode utilizar é a cânula orofaríngea em vítima que não responde. E observar o algoritmo de restrição de movimento da coluna vertebral, quer dizer, verificar lá na cena se você precisa ou não fazer a imobilização e os movimentos corretos da coluna. Essa parte de cânula de Guedel aqui, vou mostrar para vocês o que é a cânula de Guedel, ou cânula orofaríngea. Cânula orofaríngea. A gente fala cânula de Guedel, que é o nome antigo, mas não tem isso no protocolo não. Então é cânula orofaríngea. O que é a cânula orofaríngea? É esse canudinho que você vai, insere ele na vítima, porque ela não está acordada, ela não está responsiva. Se ela acordar, isso aqui causa uma sensação de vômito muito grande e a pessoa tende a querer arrancar ela, tá? Então você só vai utilizar ela se a vítima não tiver responsiva. Rafael, o que eu guardo de tudo da letra A? Primeiro que você vai guardar da letra A, que você vai observar se tem ar para a pessoa respirar e retirar qualquer situação que possa impedi-la de respirar. Restos de alimentos, coisas que podem estar ali dentro, a própria língua quando a pessoa está caída de cabeça para trás, você vai verificar isso daí. E pode cair numa questão que aspirar secreções e retirar corpos estranhos, utilizar cânula orofaríngea, utilizar a hiperextensão cervical são procedimentos verificados na avaliação primária na letra A, B, C, D, coisas do tipo. Então é letra A. Tudo isso que está falando aqui de forma que a gente vê muito rápido é só para retirar qualquer corpo estranho que impeça a pessoa de respirar. Seguindo para a letra B. Na letra B, a gente vai avaliar agora a respiração. Vem de breathing, em inglês, breathing, respirar, respiração, respirando. Então, você primeiro viu lá, não confunda, ar é se não tem nada entupindo as vias aéreas. Agora você vai verificar se a pessoa está realmente respirando. Qual que é a frequência que ela está respirando muito rápido, devagar e assim por diante, tá? Então você vai expor o tórax, quer dizer, você vai tentar observar o peito da vítima e avaliar a frequência respiratória. Observar a presença de sinais de esforço ventilatório ou uso de musculatura acessória, quer dizer, a pessoa está respirando com dificuldade, sim ou não. Avaliar simetria bilateral da expansão torácica. Traduzindo, você vai ver se um lado do peito não está
subindo mais do que o outro na hora da respiração. Isso vai indicar alguns tipos de trauma. Avaliar a presença de lesões abertas ou fechadas no tórax. Você vai observar o peito e ver se não tem um hematoma muito grande que pode indicar uma lesão. Vai ter uma lesão chamada de pneumotórax interna. Ou até lesões abertas. Quer dizer, a pessoa respira e o ar sai direto para fora, ou tem sangramento. Tá? Avaliar o posicionamento da traqueia e a presença ou não de turgência jugular. O que significa isso? Você vai olhar no pescoço da vítima e o gogó da vítima, que é a parte aparente da traqueia, você vai ver se ela não está deslocada, se ela não está de lado. Ela tem que estar alinhada com o pescoço. E se não tem um inchamento do pescoço ali na parte das artérias, que é esse turgor que a gente está falando. Tá? Na prática, você vai monitorar mesmo a saturação do oxigênio através do oxímetro de pulso. Você coloca na vítima o oxímetro, que é um equipamentozinho, tem ele pequeno de dedo, tem eles maiores. Você vai ver a quantidade de sangue que há na vítima. Você vai, diante disso, fornecer suporte ventilatório, oxigenoterapia, de 12 a 15 litros por minuto na máscara não inalante para saturação abaixo de 94. Isso daqui da questão de prova eu vou traduzir para vocês agora. Então, você vai realmente, para valer, verificar a saturação do oxigênio. Colocou o oxímetro. Se está respirando tudo ok, vai dar entre 100 e 94% de oxigênio no sangue. Se der abaixo de 94% de saturação de oxigênio, você vai fazer uma ventilação com 12 a 15 litros por minuto de oxigênio. Isso daqui, Caio, é muito provável que pode ser colocado na prova. Então, você, na letra B, coloca o oxímetro. Se tem abaixo de 94% de saturação sanguínea, você vai fornecer ventilação forçada, suporte ventilatório de 12 a 15 litros por minuto de oxigênio. Isso aí tem lá, ó, na hora que você coloca a máscara na pessoa, tem uma válvulazinha que você controla. Quanto de litros por minuto você quer fornecer para ela, tá? Isso aqui é importante. Seguindo. Considerar a necessidade de ventilação assistida através de ambu com reservatório de oxigênio para saturações menores de 90%, ou caso a frequência ventilatória seja inferior a 8 ventilações por minuto. Olha só, agora a gente ainda tem uma segunda variável. Você colocou o oxímetro, a saturação está abaixo de 90% de oxigênio no sangue, vai aparecer o númerozinho lá. Quer dizer que a pessoa está com problema, o oxigênio não está indo para o sangue. 12 a 15 minutos, 12 a 15 litros por minuto de oxigênio com ventilação, com suporte ventilatório à máscara. Agora, se deu abaixo de 90%, quer dizer, ela já está com menos ainda, você vai utilizar um equipamento que chama AMBU, porque dentro das viaturas a gente não tem o ventilador, o respirador automático que a gente viu aí na época da Covid ser utilizado e está presente nas UTIs. A gente tem o AMBU. O AMBU ele faz a mesma função do ventilador respiratório, só que ele é manual. Ele é uma espécie de pera, um balão de borracha que você acopla na máscara de oxigênio, você consegue acoplar ele e você fica apertando, forçando como se você estivesse empurrando o ar, ajudando a pessoa a respirar e jogando o oxigênio que você está fazendo, a oxigenoterapia ali ao mesmo tempo. Tá? Então, o que você tem que... Aqui a gente tem mais uma vez o AMBU. Isso aqui, toda viatura de resgate tem um. O oxigênio é conectado e aí você continua ajudando a vítima. O que você tem que guardar, então, da letra B? Não pode esquecer. Colocou o oxímetro, baixou de 94%, quer dizer, 93% para baixo, não é 94%, 93% para baixo, porque tem um sinalzinho de menos, não tem igual. Você vai fornecer suporte ventilatório com oxigênio de 12 a 15 litros por minuto. Abaixou de 90%, ou seja, 89% para baixo, além do suporte ventilatório de 12 a 15 minutos, você vai utilizar o AMBU e vai fazer o apoio da respiração com 8 ventilações por minuto. Quando a ventilação é menor que 8 também por minuto. Ou seja, você vai fazer essa ventilação. Rafael, traduz essa parte de ventilação e ficou confuso. A ventilação nada mais é do que a respiração. Se a pessoa estiver respirando menos de 8 vezes por minuto, significa que você também tem que fazer o uso do AMBU. Ah, mas como que eu faço essa conta? Simples, você pega
um exemplo, a gente geralmente mede a circulação, que é o batimento do coração, com o dedo ali na carótida. Durante 10 segundos, você vai encontrar um valor, vamos supor que você pôs o dedo no pescoço da pessoa, e ela não é respiração ainda, é batimento cardíaco. E você encontra 10 batimentos em 10 segundos. Se um minuto tem 60 segundos, então você vai pegar o que você obteve ali em 10 segundos e multiplicar por 6. Se você teve 10 batimentos em 10 segundos, você vai ter 60 batimentos por minuto. A mesma coisa, a ventilação. Você pôs aqui, você está observando, a pessoa está respirando uma vez a cada 10 segundos, quer dizer que em um minuto ela vai respirar 6 vezes. Então, nesse caso, você utiliza essa ventilação. E como é que você vai? Qual é a frequência que eu fico apertando o ambu? Na frequência em que você respira. Mais ou menos, umas 12 vezes por minuto. Então você respira e aperta o ambu. Solta devagar e vai fazendo esse mesmo movimento como se você estivesse respirando junto com a vítima. A vítima que tem ventilação anormal, realizar a inspeção, a palpação de todo o tórax. Nas vítimas estáveis, aquela que não está com problema, ela não está apresentando nenhum sinal de que vai parar, não tem parada cardiorrespiratória, que apresentem a boa saturação, quer dizer, maior ou igual que 94%, se disponível, poderá utilizar catéter nasal tipo óculos com fluxo de oxigênio de 4 a 6 minutos. Então, para ajudar aquela vítima que está bem, que está estabilizada, você não precisa usar a máscara, que vai causar um desconforto, a pessoa pode ficar desconfortável. Você pode usar o catéter que a gente vê muito no hospital, catéter nasal, tá? Então, a máscara e o ambu é para a vítima inconsciente. O catéter nasal, que é esse daqui, se a vítima estiver estável e a máscara causar algum desconforto, é possível utilizar o catéter nasal também para apoiar ela, para ela acalmar, para aumentar o fluxo sanguíneo. E o catéter nasal você vai utilizar com um fluxo de 4 a 6 litros por minuto. Seguindo, a gente viu então na letra B. Rafael, então o que eu guardo da letra B? Letra B. Vamos comigo, é um mantra. Você coloca o oxigênio. Se a pessoa estiver com a saturação abaixo de 94%, ou seja, de 93% para baixo, você vai aplicar suporte ventilatório nela com oxigênio de 12 a 14 litros por minuto. Certo? Tá aqui. De 12 a 15 litros por minuto. Isso você tem que saber. Se essa saturação ainda baixar mais, abaixo de 90%, ou seja, 89% para baixo, ou se ela estiver respirando menos de 8 vezes por minuto sozinha, você vai utilizar o AMBU. E se a vítima estiver bem, estiver tranquila, se for possível, se ela tiver com a saturação normal de 94 para cima, você coloca o catéter nasal e 4 a 6 litros por minuto de oxigênio para aquela pessoa respirar. Diz o seguinte: avaliar a circulação, pulso e perfusão. Simplificando, pulso, se tem batimento cardíaco, e perfusão é como que está a qualidade da circulação do sangue. Rapidamente a gente vai entender isso, tá? Então, o que você vai fazer? Vai avaliar a frequência cardíaca por meio de pulso, que é o central ali no pescoço, que é a artéria carótida, ou o periférico, que é chamado de radial também, que é localizado no pulso, em alguns pontos atrás do joelho, na artéria poplítea e assim por diante. Quase que trava a língua aqui. Então, assim, você vai avaliar o pulso radial, que é nas extremidades, ok? Ou então o central carotídeo. Em crianças, deve-se olhar o pulso braquial, do braço, tá? Situação: se a vítima está responsiva, ou seja, ela te atende, ela te observa, ela comunica, verificar o pulso radial. Se não estiver presente, avaliar o pulso carotídeo. Porque às vezes a pessoa está iniciando em choque, mesmo ela conversando, já está faltando sangue nas extremidades. Então o pulso mais adequado é mesmo do pescoço. A vítima que não responde, a que está inconsciente, verificar o pulso carotídeo, que é no pescoço. Se for preciso, se não tiver pulso, já inicia a ressuscitação cardiopulmonar, quer dizer, massagem cardíaca e ventilação. 30 por 2, 30 massagens cardíacas, 2 ventilações. Você vai verificar também características da pele, temperatura, umidade, coloração. Se tiver muito frio, muito úmido e muito branco,
Pode ser que a pessoa está com problema de perfusão sanguínea, não está tendo uma circulação adequada. Tá? Avaliar enchimento capilar periférico. O que, que você vai fazer com esse enchimento capilar periférico? O bombeiro ele vai na unha da pessoa, olha só a unha aí junto comigo. Pega a unha do seu dedão e aperta ela. Imediatamente ela vai ficar branca. E ela vai voltar a ficar vermelha em no máximo 2 segundos. Se você apertar e ela ficar branca, quer dizer que ele está com a perfusão sanguínea ruim. Você pode ter que ver, pode estar mostrando que se ele ainda não parou os batimentos cardíacos, ele pode estar para parar, tá? Controlar sangramentos externos com compressão direta da lesão ou torniquete. Isso aqui a gente antecipou, foi lá para o X. Prevenir ou tratar choque, como assim? Dependendo das condições da pessoa, de estresse ou de algum tipo de lesão, ela pode ter o choque. O que é o choque? Choque hipervolêmico ou hipovolêmico. É aquele em que o sangue vai parar, há um relaxamento tão grande do sistema circulatório, que é como se você aumentasse o tamanho do vaso e o sangue diminuísse. Então a pressão abaixa muito. E pode vir a acontecer até de ter uma parada cardiorrespiratória por isso. Tá? Como que você vai fazer isso? Aquecer a pessoa, tentar colocar ela deitada, com a cabeça no nível do corpo, para que o sangue fique mais concentrado próximo do coração e da cabeça e assim por diante. Ok? Seguindo, no item 6, se necessário, aferir a pressão arterial precocemente. O pulso radial ausente e o pulso carotídeo presente, quer dizer, não tem pulso no braço, não tem pulso no pé, atrás do joelho, mas ele está presente no pescoço, suspeitar a seguir que a pessoa está para entrar em choque hipovolêmico, que o choque, na verdade, é parar de funcionar o sistema circulatório, é um curto-circuito, é uma pane do sistema circulatório e a pessoa vai parar o coração dela. Então, se você percebeu que não tem pulso radial, braço, perna, pés, mas tem no pescoço, pode ser que a pessoa esteja iniciando o choque. Ela pode estar com hemorragia interna, por exemplo, e você não consegue observar. Hemorragia interna é muito comum em acidentes automobilísticos com rompimento de órgãos moles do nosso corpo, como o fígado, o baço. Então a pessoa perde muito sangue por dentro e a princípio ela não percebe e ela pode estar entrando em choque. Pulso radial ausente e central ausente, quer dizer, não tem pulso nem no pescoço e nem em outra parte do corpo. Iniciar rapidamente a ressuscitação cardiopulmonar. Isso é a letra C. Ela ficou muito diminuída e resumida porque começou no X. Se tem sangramento, você já toma providência. Tá? Mas na letra C você vai verificar se a pessoa tem pulso e como é que está a perfusão sanguínea, como é que está o sangue distribuído pelo corpo, apertando a unha. Se voltou em até 2 segundos, está normal. Demorou, ela está com dificuldade de circulação. Deu problema na circulação, ressuscitação cardiopulmonar. Massagem cardíaca, 30 massagens cardíacas, 2 ventilações. Bom, na letra D, que vem de decided ou consciência, a gente vai ter o seguinte: avaliar o nível de resposta neurológica através da escala de coma de Glasgow e também avaliação pupilar, a fotorreatividade e simetria. Já vou falar disso daqui. Antigamente a gente usava o que a gente chama de AVDN, o acrônimo, que era para alerta verbal, dor e nulo. O que significa isso? É basicamente a escala de Glasgow. E isso foi substituído por ela. Porém, o seu uso é indicado nos incidentes com múltiplas vítimas, que é mais rápido. O que você vai verificar? Se a pessoa está alerta, sim ou não? Não. Se ela não está alerta, ela está verbalizando? Não. Se ela está informando que ela está sentindo dor, sim, não, onde? De acordo com o AVDN, você vai identificar se aquela vítima está mais grave ou menos grave. Quanto mais positivo para essas respostas, menos grave ela está. Tá? Se ela não tiver alerta, não tiver verbal, não tiver dor, ela está numa situação, se ela não informar dor, ela não responder nem a dor, ela está muito próximo do nulo, que é uma situação muito grave. Mas hoje o que é utilizado? Essas duas situações. Vamos entender o que é a escala de Glasgow. Aqui a gente tem ela, a gente já comentou rapidamente sobre ela, mas você vai verificar abertura ocular, resposta verbal e resposta motora.
Então, você chegou, a pessoa está com o olho aberto, ela te viu, nível 4. Se ela está orientada, ô bombeiro, eu estou aqui, eu estou sentindo muita dor, então aí você fala para ela assim, não, então tá bom, então deita, se ela estiver sentada. Aí ela deita. Ela respondeu com o máximo de notas aqui, ó. 5, 6 e 4, nós temos um total de 15, ela está bem. Se esse somatório der até 13, a vítima está consciente. Deu de 12 para baixo, significa que ela está inconsciente, tá bom? Então, eu não vou ficar entrando em muito detalhe, porque a gente não tem esses detalhes no protocolo. Isso significa que não pode ser utilizado na prova, mas você sabe, quando falar escala de Glasgow, você vai lembrar, é aquela escala de consciência que olha a abertura motora, se a pessoa está respondendo a minha voz, ou se ela mostra para mim não está sentindo dor, tá bom? Seguindo, letra E. Finalizado o XABCD, agora você vai prosseguir para a parte de atuação propriamente dita, que é a exposição da vítima com prevenção e controle de hipotermia. Você vai expor a vítima, como assim? Você vai observar cada parte da vítima e procurar, de acordo com o trauma, de acordo com o que ela está te falando, ou de acordo com a cena do acidente, você vai procurar as possíveis lesões. Então, cortar as vestes da vítima sem movimentação excessiva e somente das partes necessárias. Se a pessoa está dizendo, eu estou com muita dor na minha perna direita, ou você percebe um sangramento na perna direita, você tem que cortar uma calça para observar o que está acontecendo ali, tá? Visando avaliação e tratamento de ferimentos, quer dizer, vai fazer curativos e assim por diante, traumas de extremidades, queimaduras, imobilizações e outras coisas que não colocam a vítima em risco de iminente morte. Então você chega rapidamente, faz o X, A, B, C, D, aí agora, diante do que você já tem no diagnóstico, você vai tentar tratar de alguma forma aquilo que é um problema, os ferimentos, as queimaduras e assim por diante, através da exposição. É na exposição que você vai imobilizar, é na exposição que você vai fazer uma limpeza de um ferimento para verificar se ele é mais profundo ou não, tá certo? Então, assim, o que pode cair em questão de prova disso tudo? Eles citarem alguns procedimentos, por exemplo, a escala de coma de Glasgow, ela é utilizada na avaliação primária na exposição. É falso, ela é utilizada lá na parte de consciência ou resposta neurológica. Ah, tá. A avaliação da pupila, fotorreatividade e simetria é uma das ações realizadas na avaliação primária na letra E, exposição. É falso, tá? Ah, voltando isso daqui. Quando a gente fala de pupila e fotorreatividade, eu não falei antes ali, mas o que significa? Você abre o olho da pessoa e você vai ver se a pupila ela está muito dilatada e ela tende, na hora que você abre, principalmente se estiver clara, a ela diminuir. Você com a lanterna também, você coloca na pupila, ela contrai. Significa que a pessoa está inconsciente, mas ela está viva. Se você observa um olho, a pupila está a pupila está aberta. Deixa eu mudar aqui a figura, perdão. Se você olha uma pupila, ela está de um tamanho e a outra está de outro em cada olho, isso aqui pode significar um AVC, um acidente vascular cerebral em que uma parte do cérebro foi afetada. Se você abre o olho da pessoa e a pupila está muito dilatada, você joga a lanterna, ela não fecha, ele não está tendo resposta neurológica. É provável que ele esteja, inclusive, em parada cardiorrespiratória ou até morto. Então, isso aqui é a avaliação da pupila, tá? É ver se ela responde à luz e se as duas pupilas são do mesmo tamanho. Seguindo em diante, a gente vai para exposição. Ainda é parte da exposição, além de identificar, cortar roupas e fazer imobilizações. Proteger a vítima de hipotermia. Como assim proteger a vítima de hipotermia? A gente vai verificar se ela tá. É normal no acidente a pessoa começar a ter uma crise, ficar nervosa, ficar estressada e ela começar a perder temperatura, especialmente se a pessoa também tiver algum tipo de hemorragia interna. E a hipotermia ela vai levar ao choque, vai causar mal para a pessoa. Então, a primeira coisa que você faz ali depois da exposição é colocar sobre ela um cobertor aluminizado para poder tentar aquecer a pessoa, tá? E, dentro do possível, utilizar outras medidas, desligar o ar-condicionado da ambulância. Durante a exposição, o socorrista deve proteger a intimidade da vítima. Sempre que possível, a vítima poderá ser acompanhada por um parente ou amigo durante o transporte até a unidade hospitalar.
é muito importante que a intimidade e a dignidade da vítima seja preservada. Então você não vai pegar uma mulher no meio da rua que está com ferimento no tórax e vai arrancar a blusa dela, tirar o sutiã e deixar ela exposta para todo mundo ver. É tudo feito com muito cuidado, muito às claras e dentro do possível sempre com alguém acompanhando para evitar qualquer tipo de denúncia depois ou para causar um constrangimento na vítima que ela não pode passar por isso, ela não precisa passar por isso, tá? Informar o centro de operações a condição e o estado da vítima, passando os dados de forma sistematizada. Então, quando você dá o retorno lá para o centro de operações acerca da situação da vítima, é lá na letra E, na exposição. Seguindo para o item 4. A vítima deverá ser encaminhada para a unidade hospitalar regulada pelo centro de operações ou hospital de referência. Então, a vítima não deve ser levada para o hospital que ela quer. Então, se cair na questão de prova, a prioridade para levar a vítima para quem escolhe o hospital, a prioridade do hospital, quem decide é a vítima se ela tiver plano de saúde. Não, é para o hospital regulado. O que significa isso? O serviço de atendimento de urgência, ele não é feito somente pelo pessoal que está ali dentro da viatura. Ele é feito através do centro de operações, que está lá o cara que recebe a ligação, e lá tem um médico de plantão 24 horas. É ele que deve orientar e dizer qual é a condição e a situação da vítima. Então não é a própria vítima ou um parente da vítima que vai definir para onde vai levar. Existe um hospital regulado. O que é um hospital regulado? É aquele hospital que tem um serviço médico de emergência e urgência e ele está de plantão. Geralmente são as unidades de pronto atendimento, as UPAs ou os hospitais de urgência, ok? Os prontos-socorros. Quem define para onde vai é o centro de operações que já tem os hospitais regulados. Ele fala, ó, vai para o hospital tal. Tem tais hospitais, vai para o mais perto, tá? Não é a vítima. É rotina de todo atendimento, é rotina que todo atendimento inicie com avaliação primária, seguindo o processo X-ABCDE. A gente já viu isso. As alterações encontradas devem ser tratadas e priorizadas nessa sequência, sempre usando o X-ABCDE. Durante a avaliação da vítima, se ocorrerem alterações em A, B e C, que colocam a vítima em risco iminente de morte, deve-se, portanto, ser priorizada a remoção rápida da vítima para o hospital, continuando com atendimento e avaliação durante o transporte. Então, tudo aquilo que a gente viu, muitas das vezes, não vai ser realizado no chão, no local do acidente ou na casa de uma vítima de mal súbito. Quando existe a alteração em A, quer dizer, vias aéreas, B, respiração e C, circulação, a vítima é rapidamente removida o mais rápido possível para dentro da viatura e todo o resto da avaliação é feita na viatura para que ela chegue rapidamente no hospital. Quanto menor o tempo entre a remoção e a chegada no hospital, maior a chance da vítima sobreviver. Da mesma forma, quanto mais rápido for o acionamento, maior a chance da vítima sobreviver, tá? Quando houver disponibilidade de vários socorristas durante a avaliação da vítima, o X-ABCDE pode ser executado simultaneamente pelos socorristas, mediante coordenação daquele que estiver estabilizando a cabeça da vítima, monitorando as vias aéreas. Se cai na prova, durante a avaliação primária, os procedimentos devem ser tomados na sequência, observando a sequência exata do mnemônico ou do XABCDE. É verdadeiro? Nem sempre. Pode ser falso. Se tiver vários socorristas, cada um pode fazer uma coisa. Quem está ali no pescoço chegou e imobilizou a vítima, está cuidando da imobilização da cabeça, ele é o dono da ocorrência. Ele vai falar, fulano, verifica as vias aéreas, fulano, verifica a circulação. E ele mesmo já pode tentar ali verificar a letra D, que é a parte de consciência neurológica, faz tudo muito rápido. Então, é obrigatório que seja seguida à risca a sequência do XABCDE. Não é obrigatório. Se houverem mais socorristas que podem fazer tudo ao mesmo tempo, eles podem fazê-lo. As condutas que requeiram a intervenção do suporte intermediário ou avançado, por quê? Existe o suporte básico, que é a ambulância que só tem socorristas, que é a que o bombeiro faz. Se houver necessidade de um suporte intermediário, a vítima está tão grave que ela não pode nem ser removida, ou necessita ali de fazer um procedimento invasivo, colocar soro, aplicar remédio, que é o suporte avançado, isso deve ser reportado ao centro de operações,
para deliberação com o médico que está regulando, inclusive, caso seja necessário, com o apoio do SAMU ou de outro serviço que garanta melhor suporte à vítima. Então, informa, olha, aqui é muito grave, eu não posso retirar que ela vai morrer se eu retirar. Ela está, por exemplo, com um empalamento, ela está com um objeto transfixado no corpo dela que se eu retirar vai ter um sangramento, eu preciso de um médico aqui para fazer as intervenções. Informa o centro de operações e ele vai tomar a decisão adequada e solicitar suporte, inclusive, do SAMU, que tem médico em algumas viaturas. Bom, nisso a gente finaliza a avaliação primária. Depois a gente tem uma avaliação secundária. Quando que a gente faz a avaliação secundária? Depois que a gente imobilizou, colocou a vítima na viatura, já está tudo mais tranquilo, você vai conversando com a vítima ou levantando informações com as pessoas ao redor sobre uma avaliação secundária. Na avaliação secundária, ela não vai seguir o XABCDE, porque ele já foi feito. E simplificadamente, de forma rápida, eu não vou perder tempo, o que, que é? A vítima com suspeita de ter sofrido algum agravo à sua saúde, tal, quer dizer, quem você atendeu, tá? Isso aqui que fala. A vítima que você já fez o ABCDE. Isso aqui é só encheção de linguiça. Qual que é a conduta? Primeiro, após a avaliação primária, você vai identificar e colher dados da vítima. Nome completo, sexo, idade. Se a vítima possuir um nome social, o socorrista deverá registrar na ficha de ocorrência e chamá-la pelo seu nome social. Então, isso aqui pode cair na prova? Pode. É obrigatório que a vítima seja tratada pelo nome social caso ela possua, inclusive com o direito de lançar na ficha de ocorrência? Sim, já está prevendo isso para evitar qualquer tipo de estresse ali no momento do atendimento. Tá? Depois, verificar e anotar os sinais vitais através do mnemônico mais um SAMPLA. O que é o SAMPLA? Sinais vitais. Anotar. Lá na ficha de ocorrência, senhores, tem local para anotar a ventilação, se a pessoa está respirando, com que frequência, qual ritmo, qual amplitude, se ela tem pulso, sim ou não, qual que é, tantos batimentos por minuto, qual é a pressão arterial dela, tá? A pele, tá com a temperatura normal, torta, cor tá ok, ela tá inchada em algum lugar, ela tem, como é que tá? Ela tá muito úmida ou não? Depois, se pergunta para a pessoa ou para pessoas que estão próximas, ela tem alguma alergia, alergia a algum, qual que ela tem algum problema de alergia a medicamento ou alimento? Ela toma algum medicamento? Ela tá passando, como é que é? Ela tá grávida, se for mulher, ou ela passou por alguma cirurgia, ou ele tem algum tipo de problema de saúde que precisa ser relatado? Qual a hora que ela comeu a última vez? E qual o ambiente do evento? Verifica se é um quarto, o que tem naquele quarto, se é um ambiente hostil ou não. Por que você tem que levantar tudo isso daqui? Porque na hora que você entregar a vítima para o ambiente hospitalar, para o médico, você tem que informar para ele, olha, os sinais vitais dele são assim, 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 não foi relatado alergia, não foi relatado que toma algum medicamento, a princípio ele teve um infarto há 2 anos atrás, bebeu ou comeu há tantos minutos, há tantas horas, ou a gente não tem informação de alimentação, assim por diante. A avaliação secundária, ela tem por finalidade repassar ao médico que vai receber a vítima as outras condições que podem interferir no seu tratamento, tá? Isso você está contando com o cenário ideal, aquela vítima que fala. Mas aquela que não responde ou não consegue falar, tentar pegar com terceiros ou familiares ali. A avaliação secundária é prioridade? Não. Isso aqui só vai fazer se você tiver condições. É uma vítima de mal súbito, ela está estável. Ou ela está com mal clínico, ela não está em situação iminente de vida, porque senão você já levou ela para o hospital há muito tempo, tá? Seguindo, você vai continuar refazendo todos aqueles testes que você fez. Você vai monitorar a oximetria de pulso, você vai verificar, ou seja, você vai verificar como é que está a quantidade de oxigênio no sangue, verificar a glicemia capilar, se você tiver condições de equipamento para verificar como é que está a parte de glicose da vítima, se ela está com glicose alta ou baixa, pressão arterial, quer dizer, você fica refazendo todos aqueles exames. A avaliação complementar é realizada no exame da cabeça aos pés. Ou seja, depois de tudo isso, você monitorando, você vai fazer uma reavaliação da vítima. O objetivo disso, localizar ferimentos que você não viu, sangramentos, afundamentos, desvio, hematomas, e assim por diante, qualquer outra situação que você não conseguiu verificar durante o atendimento. E você vai fazendo isso primeiro, através de crânio e face.
Você vai inspecionar e apalpar a cabeça, o couro cabeludo, orelhas, ossos da face, olhos, pupila, diâmetro, reação à luz e simetria da pupila, aquilo que a gente já viu. Observar nariz, boca, alterações na coloração e temperatura da pele. Você também verifica o pescoço, vê se não tem nada na região anterior, que é a frente e posterior, que deve ser verificado ou relatado. Avaliar em especial se há distensão das veias jugulares, ou seja, se está muito esticado, se há algum problema que pode indicar algum problema circulatório. Você vai observar o tórax, se há uso de musculatura acessória, quer dizer, a pessoa está respirando com muita dificuldade, né? Aquela respiração leve, né? Como é que está a tiragem intercostal e fúrcula, movimentos assimétricos, ou seja, você vai observar como é que está entre as costelas, se o movimento está normal, se nas costas também não há nenhuma contração muscular, alguma coisa do tipo. Se você não ouve nenhum tipo de barulho enquanto a pessoa está respirando, que pode indicar que as costelas estão quebradas. Você vai observar na barriga, no abdômen, se ele está esticado, se tem está clamando dor ou com algum volume, alguma massa visível que pode indicar alguma alteração interna, hematomas, equimoses, que são pequenas feridas, sinais do cinto de segurança, se a pessoa não está com o sinal no cinto, por exemplo, no acidente automobilístico, a pancada foi em alta velocidade, a pessoa vai ser jogada contra o cinto, vai causar um hematoma grave. Isso pode indicar uma hemorragia interna. Então você vai fazendo essa avaliação secundária de toda a parte do corpo. A pelve, que é a cintura, ver se não tem sangramento, contusões ou alguma lesão aberta. Realizar a palpação das cristas, esses ossos que a gente tem na lateral da cintura, para ver se a pessoa sente dor ali ou se está mole. Se tiver mole, pode ter ali uma fratura de pelve que pode indicar um grande sangramento, hemorragia interna. Moral da história. Aí a gente verifica membros inferiores, superiores, quer dizer, se não está quebrado, se não está torto. Se você. O que significa avaliação secundária? Você vai observar de cima e embaixo se você tiver essa condição para identificar algum outro problema que não foi visível, tá? Ah, mas isso é só em caso de acidente? Não. Muitas vezes você tem uma pessoa com um mal súbito, você não consegue identificar o que é, ela simplesmente está lá com sinais vitais alterados, você colocou ela para dentro da viatura, ela está perfeitinha com a roupa, ok, mas se você não apalpar, de repente, você vai encontrar uma lesão na cabeça, um sinal de pancada que você não percebeu. Você pode identificar algum outro sinal, algo que diga que aquilo dali pode ter sido, por exemplo, intencional, pode ter sido um crime e assim por diante, tá? Nas vítimas estáveis, só se faz avaliação secundária após o término da avaliação primária, podendo fazê-la no interior da viatura a caminho do hospital, tá? Retomar a avaliação primária a qualquer momento se observar qualquer deterioração dos sinais vitais e sintomas da vítima. Você levou uma vítima, ela está conversando, ela está te respondendo aquilo que você quer, coloca, imobiliza, coloca ela na viatura, baixou os sinais vitais, ela começou a ficar inconsciente, ela pode estar entrando em parada cardiorrespiratória. Você começa o XABCDE de novo. Vai verificar se tem alguma coisa que agravou ou que você não percebeu durante o primeiro atendimento. As vítimas instáveis, que necessitam de manobras para manutenção de sinais vitais, ou seja, ressuscitação cardiopulmonar e assim por diante, não terá avaliação secundária, devendo sempre priorizar o deslocamento para o hospital. A gente já falou isso, a avaliação secundária é se der tempo. Se você não estiver preocupado em manter a pessoa viva. Sempre considerar a cinemática do trauma em busca das lesões. Então, terminou ali, o que é a cinemática? Você vai ver, se for uma colisão frontal, você vai tentar identificar, de acordo com o que você entende daquele movimento, da pancada, onde é que podem estar as lesões da vítima, tá? A gente tem aqui alguns parâmetros. Isso daqui pode ser utilizado no concurso como peguinha? Pode. E a gente tem que ficar muito atento a eles, tá? Então, primeiro, quando é que a gente identifica uma hipotermia? Quando a gente está falando de temperatura corporal. A nossa temperatura normal é de 36,6 a 37,2. Entre 36 e 37. Se está abaixo disso, é hipotermia. A pessoa pode estar com baixa temperatura no corpo, você tem que aquecer ela, tá? Acima de 37, você vai ter as febres. E acima de 40,5, você tem a hiperpirexia. Vai começar a ter a destruição das proteínas do corpo da pessoa. A pessoa vai ter convulsão e vai à morte se não abaixar a temperatura. Então,
Abaixo do normal, você aquece. Acima do normal, você tenta resfriar com pano úmido na testa, no pescoço, em regiões com grande circulação sanguínea, para não deixar a temperatura ficar muito alta até chegar no hospital. Movimentos respiratórios. O que é o normal? Um adulto respira de 12 a 20 vezes por minuto. Lembra lá da regrinha? Mede 10 segundos e multiplica por 6, porque um minuto tem 60 segundos. Se você mediu 10 segundos e teve duas respirações, 2 vezes 6, 12, a pessoa está respirando normalmente. Para a criança é mais, é 15 a 30. Isso daqui pode cair numa questão. Considera-se movimentos respiratórios normais por minuto. Um adulto 12 a 20, criança de 15 a 30. Bebê de 25 a 50, neonato de 30 a 60. Na lógica, isso aqui já pode te ajudar. À medida que vai ficando mais jovem, respira mais por minuto, tá? Então, até essa sequência, você saber que o adulto, a criança, o bebê e o neonato é aquele pós-nascimento, e ele respira muito mais, ele precisa de muito mais oxigênio. E pulso, qual que é o pulso normal? Qual que é a frequência de batimento cardíaco normal? Normalmente a mesma coisa. Você vai perceber que a gente tem um aumento à medida que o ser humano vai ficando mais jovem. Então, a criança mais jovem, ela vai ter a média normal de 120. E isso vai diminuindo até 80 para um adulto. E aí a gente tem 60 a 100, 80 a 120 e assim por diante, de acordo com a idade, tá bom? O que é muito importante você fixar? Um adulto, ele tem um batimento médio normal de 80 batimentos por segundo, e isso vai subindo à medida que a criança fica mais jovem. Muito pouco provável que vão exigir que você saiba que a criança de 2 anos tem 110 batimentos de média, de 80 a 130. Mas ele vai querer que você entenda que o adulto precisa de... A média normal dele de batimentos é menor do que de uma criança. Seguindo, pressão arterial. A gente tem uma pressão arterial normal no adulto de 110 a 140 a pressão máxima, ou seja, lembra lá, 12 por 8, 13 por 9 e assim por diante, o primeiro número é a mais alta. Então, de 11 a 14 é considerado normal para um adulto. E de 6 a 90 também é normal, tá? Isso aqui está dizendo o seguinte, se é uma criança ou neonatal, isso pode aumentar 2 vezes a idade. Se é uma criança de 10 anos, é 80 mais 2 vezes a idade, ou seja, se é 10 anos, 20, 2 vezes 10 é 20, mais 80. Então a pressão sistólica maior dele deve dar em torno de 100, tá? E assim por diante. O que é importantíssimo você saber? Que essa diferença, ela não pode ser tão grande assim. Então é 11 por 6. Provavelmente é 12 por 7 ou 12 por 8. E o 14, 14 por 9. Se essa diferença for maior do que 2 terços, ou seja, do que 5 entre os dois, 14 menos 9, 5. Se for 14 por 7, 14 por 6, você tem uma diferença muito grande. Então você tem que saber o quê? A diferença entre a pressão maior, que é a sistólica, e a diastólica menor, ela deve ficar entre 4 e 5, que é o normal. Se ela ficar muito pequena ou muito grande, não é normal. Isso que você deve saber desses parâmetros. Para a gente finalizar essa aula do protocolo de esporte básico, a gente vai entender aqui agora essa situação aqui que é chamada de acena, tá? Essa situação, ela só se aplica a pessoas com distúrbios mentais, tá? Isso aqui é para distúrbio mental. Só vai usar o acena para isso. É outro tipo de realidade. Primeiro, o A vem de avaliar arredores. Você vai olhar ao redor da casa a presença de armas ou artefatos que indiquem o uso de álcool e drogas. Você vai observar a altura e a aparência da vítima. Por quê? Se ela for muito grande, muito forte, você vai precisar de reforço. Tá?
Então é isso que você vai utilizar, vai verificar na questão dos arredores, armas ou artefatos. Ela está com arma? Tem alguma faca próxima? Ela está próxima a um pedaço de madeira? Então, a atuação em situações de distúrbios mentais ela é muito mais complicada. Você tem que avaliar tudo ao seu redor. Na letra C, você vai observar a presença e sinais de conflitos e crise na rede social da vítima, se possível, né? Se você tiver condições de identificar a vítima ali enquanto o pessoal está atendendo, falar assim, ela tem Facebook, ela tem Instagram, você vai observar. Avaliar as expectativas e receptividade da rede social da própria vítima e da equipe de atendimento. Cuidado, as pessoas hoje elas estão utilizando demais as redes sociais. Às vezes o próprio socorrista ali durante o momento ele começa a fazer uma live ou ele tira uma foto. Isso depois ele publica. Cuidado, você pode estar expondo a intimidade da vítima, você pode estar expondo a sua instituição, você pode estar realizando um procedimento que nem está em protocolo e aquilo vai ficar exposto, vai ser motivo de crítica, de investigação, tá? Inclusive da própria vítima também. As pessoas que estão ao redor, eles estão utilizando. Hoje é muito comum em acidentes, em outros tipos de ocorrência, a gente está ali realizando atendimento e as pessoas estarem filmando, tá tirando foto e publicando nas redes sociais, expondo as vítimas, expondo os socorristas, expondo as equipes de atendimento, as pessoas que estão ao redor. Então, o ideal é que você tente preservar a questão da intimidade, de evitar que as pessoas filmem ferimentos graves e assim por diante. No N, o nível de consciência. Qual a adequação da realidade daquela pessoa? Ela está mais ou menos adequada? Ela está totalmente fora de si? Ela está se infligindo alto sofrimento? Diante disso, você pode acelerar o processo de tentar conter ela, pode tentar resolver através da conversa, tá? Avaliar o uso de álcool e drogas, a presença de agressividade antes ou depois e sinais de autoagressão. Também está muito relativo. Então é sempre importante na questão de distúrbios mentais, distúrbios psiquiátricos, psicóticos, que você observe muito o que está acontecendo ao redor antes de chegar e tentar realizar a intervenção ou imobilização da vítima. E, se possível, peça apoio de polícia militar e assim por diante. No caso do bombeiro, geralmente essas instituições, SAMU e Polícia Militar, é que elas pedem o apoio do Corpo de Bombeiros para realizar essas imobilizações, porque a gente já está mais acostumado, já tem algumas noções um pouco maiores. Então, finalizando, aqui, só reforçando, utilizar a avaliação da cena para vítimas com distúrbio de comportamento, intoxicações e problemas psicológicos, tá? Isso aqui é para tudo que a gente viu de avaliação secundária. O objetivo é localizar alterações na cor da pele, mucosa, simetrias, tal, e a gente já viu, não vou ficar repetindo. E as condutas que requerem intervenção de suporte intermediário ou avançado deverão ser reportadas ao centro de operações para a deliberação do médico regulador e pedindo inclusive o apoio do SAMU ou de outro órgão que pode atender aquela situação, tá bom? Então a gente finaliza essa aula e na próxima a gente começa com incidentes com múltiplas vítimas.